qual que é o reforço mais valioso que um time de futebol pode contratar? A gente sempre pensa, né, num atacante estrela, um zagueiro que é uma parede, mas os materiais que a gente vai analisar hoje trazem uma ideia bem diferente. Eles sugerem que o maior reforço que o Grêmio poderia ter em um certo momento era algo que, olha, não se compra com dinheiro, a confiança. A gente vai mergulhar fundo nisso. Temos aqui alguns textos que olham para um período em que o Grêmio investiu milhões, mas muito dinheiro mesmo em contratações, e os resultados simplesmente não vinham. E a grande conclusão dessa análise é que o clube tinha que parar de olhar para o mercado e começar a olhar para dentro. A nossa missão aqui é entender essa ideia. Como que um conceito tão subjetivo, tipo confiança, pode ser apontado como a peça que faltava? O verdadeiro ponto de virada. Ok, vamos lá. Para começar, o ponto de partida é claro. O clube gastou muito. Exato. A análise deixa isso muito claro. Não foi por falta de investimento. Pelo contrário. A narrativa era de um clube super ativo no mercado, trazendo jogadores com status, sabe? Com aquela expectativa de que, pronto, agora vai. Só que o diagnóstico que os textos trazem é que essa lógica não estava funcionando. E tem uma frase que resume tudo, e é brutal de tão honesta. É que o dinheiro não comprou o que o clube precisava. Nossa, essa frase é muito forte. Porque ela tira o foco do jogador, da qualidade individual e aponta para outro lugar, né? E que lugar é esse? Onde que estava o problema real, então? O problema, e aqui a gente chega no centro da questão, era a fundação. Um dos textos usa a expressão uma estrutura que não conseguiu garantir continuidade a nada. Isso é fascinante, porque é uma coisa abstrata, mas que no dia a dia de um clube é muito real, né? A gente consegue imaginar o que é isso na prática. Talvez uma comissão técnica sem respaldo, que muda a filosofia de jogo a cada derrota, ou um vestiário onde os jogadores caros que chegam não conseguem se enturmar. Faz todo sentido. É tipo tentar botar móveis de luxo numa casa que foi construída num pântano. Não adianta o sofá ser caríssimo se a base vai ceder. Essa estrutura frágil, então, acabava neutralizando o talento que o dinheiro comprava. Toda criava um ambiente onde ninguém rendia o máximo. A pressão por resultado imediato, sabe? Aquela coisa de fora para dentro. Gerava um ciclo de desconfiança que minava qualquer projeto. O investimento se tornava inútil, porque o ambiente não era fértil para ele dar frutos. E é aí que a solução proposta vira o jogo de cabeça para baixo. Ok, então o diagnóstico é: dinheiro não resolve porque a base é instável. A primeira coisa que vem na cabeça seria: contrata um líder, um capitão experiente, ou um técnico medalhão para arrumar a casa. Mas os textos vão por um caminho completamente diferente, né? Totalmente. Em vez de procurar mais uma solução externa, a análise diz que a cura tinha que vir de dentro. E o nome dessa cura é recuperação da confiança. Um dos textos chega a cravar que a confiança era o bem mais precioso que o clube precisava. É uma mudança de paradigma mesmo. Sai o foco do que pode ser comprado, do tangível, e entra o foco no psicológico, no coletivo, naquilo que precisa ser reconstruído. Mas, vamos ser sinceros, para um diretor de futebol ou para um torcedor mais pragmático, essa conversa de confiança não soa um pouco, sei lá, etérea demais? Quase uma desculpa para a falta de resultado? Como que essa ideia vira algo prático, que melhora o time em campo? Essa é a pergunta de $1 milhão e a análise vai fundo nisso. Ela não trata a confiança como um sentimento vago, trata como um ativo, com consequências diretas no desempenho. Os textos detalham isso em 3 pilares bem práticos. O primeiro é a ideia de sucesso coletivo. Um dos argumentos é que, e eu cito, não existe sucesso diante da desconfiança, seja de quem faz ou de quem torce. Isso é interessante, porque quebra aquela cultura de caça às bruxas, de sempre procurar um culpado, o técnico, o goleiro que falhou. A ideia aqui é que ou todo mundo acredita junto, ou o barco afunda com todo mundo. É isso, exatamente. A responsabilidade é compartilhada e a força se multiplica. O segundo pilar é a harmonia no ambiente. A confiança é vista como uma ferramenta para distensionar o ambiente. Essa tensão não é abstrata, ela aparece em coisas pequenas do dia a dia. Tipo, o quê, por exemplo?
Como que essa tensão aparece num treino, num jogo? Pensa assim, um passe errado. Num ambiente saudável, o colega grita, boa, vamos lá, na próxima vai. Num ambiente tenso, é uma bronca, um olhar torto do treinador. Um jogador que, com confiança, tentaria um drible, um passe mais difícil. Com medo, ele toca de lado. Simples, não se compromete. O time fica previsível com medo de errar. A confiança quebra isso. Ela dá liberdade para o jogador tentar, sabendo que o grupo está ali para apoiar, não para apontar o dedo. Entendi. A confiança vira tipo uma licença para arriscar, o que no futebol é tudo. E qual seria o terceiro pilar? O terceiro é a tranquilidade para trabalhar. Isso é mais focado na comissão técnica. A confiança coletiva no projeto traz a tranquilidade necessária. Sem ela, o trabalho vira um eterno apagar de incêndios. Cada derrota é o fim do mundo, cada substituição é questionada, o planejamento de longo prazo vai para o lixo. A comissão técnica precisa de um mínimo de crédito para poder implementar as ideias. Se o castelo desmorona na primeira ventania, não se constrói nada, né? A confiança é o que segura a estrutura. Certo. Os 3 pilares deixam a ideia bem mais concreta. Sucesso coletivo, ambiente leve, tranquilidade para planejar. Mas isso tudo ainda parece um processo. Lento, gradual. A análise chega a apontar algum evento específico? Um gatilho que poderia acelerar essa recuperação? Sim. E é aqui que a análise fica brilhante, porque ela conecta a teoria com a prática. Ela identifica um momento crucial, um evento que podia ser o catalisador de tudo isso, um jogo decisivo contra o Juventude. E o contexto desse jogo é tudo. Não era um jogo qualquer, valia a classificação no gauchão, e o Grêmio vinha de uma sequência péssima. A imprensa, a torcida, todo mundo já dava a eliminação como certa. A descrição é que o time entra em campo com cara de eliminado. Nossa, parece o pior momento possível para tentar qualquer coisa, né? Com a moral lá embaixo contra um adversário que provavelmente estava mais organizado. Exato. Mas aí vem o paradoxo. A análise argumenta que era o cenário perfeito. Como assim? Justamente porque a expectativa estava no chão. É quase a lógica do azarão, sabe? Se ninguém espera nada de você, a única direção possível é para cima. Qualquer faísca de bom futebol, qualquer sinal de luta já seria visto como uma vitória. A pressão externa diminuiu porque o fracasso já era dado como certo. É como aprender a nadar. Se alguém te joga na piscina funda, com todo mundo olhando e esperando uma performance olímpica, a pressão é gigante. Mas se você já está se afogando e todo mundo acha que você vai afundar, qualquer braçada que te mantém na superfície já é um ato heróico. A expectativa baixa virou um trunfo. Perfeita analogia. E aquela vitória, se viesse, não seria só mais uma classificação. Seria a prova concreta, o argumento irrefutável para tentar convencer a torcida e, mais importante, para convencer o próprio grupo. Não era mais papo, não era palestra motivacional, era um fato. Olha, a gente conseguiu. Quando a gente acredita, a gente é capaz. Era a chance de reconstruir a crença através da ação. E é por isso que um dos textos fala de uma forma tão forte que esse reforço, a confiança, tem data e hora para chegar. A hora marcada era aquele jogo. Exatamente. Aqueles 90 minutos eram a personificação da oportunidade. A vitória, claro, traria o resultado esportivo imediato, a classificação. Mas o efeito colateral, o reforço invisível, seria muito mais valioso a longo prazo. Seria aquela injeção de confiança que voltaria para o vestiário, para os treinos, para o dia a dia do clube. O ponto de inflexão que poderia redefinir o resto da temporada. Era a aposta de que um resultado na base da superação podia consertar o que milhões de reais não conseguiram. Então, amarrando tudo isso, a grande lição que essa análise traz é que a solução para os problemas do Grêmio não estava no mercado. Não viria com mais um cheque milionário. A solução tinha que ser construída ali dentro, na capacidade daquele grupo de voltar a acreditar no próprio trabalho e uns nos outros. Uma reconstrução de dentro para fora. Exato. Era uma questão de realinhar a cultura interna antes que qualquer novo recurso de fora pudesse ter algum efeito. Recapitulando o que a gente conversou hoje, a gente partiu de um problema que parece bem comum no futebol. Um clube grande investindo muito dinheiro, mas sem ver o retorno em campo.
A análise que a gente explorou, no entanto, foi mais fundo e apontou para uma base instável, uma estrutura que não sustentava o investimento. E daí, vimos uma proposta de solução, radical até, esquecer o mercado e focar no reforço mais crucial de todos, a confiança. A gente detalhou por que ela era tão importante, passando por aqueles 3 pilares, né? O sucesso coletivo, um ambiente de trabalho mais leve e a tranquilidade para a comissão técnica trabalhar. E, por fim, vimos como um único jogo contra o Juventude, num cenário de total adversidade, foi visto como um momento perfeito, o catalisador que podia dar início a essa transformação. No fim das contas, o que essa discussão toda nos mostra é um princípio que vai muito além do futebol. Em qualquer organização, seja uma empresa, um grupo de teatro, enfim, a base psicológica, essa crença compartilhada no processo, nos colegas, nos objetivos, ela pode ser mais determinante para o sucesso do que os recursos materiais. Dinheiro compra talento, compra ferramenta, compra infraestrutura, mas não compra coesão, não compra resiliência, nem um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para dar o seu melhor. A jornada do Grêmio em busca da confiança é, no fundo, uma lição sobre a importância da cultura interna. É ela que permite que a estratégia e o investimento funcionem de verdade. Sem essa base, qualquer recurso, por mais caro que seja, corre o risco de ser só desperdício. E isso deixa a gente com um pensamento final, né? Quantas vezes, em outros contextos, seja numa empresa em crise, num projeto pessoal que não decola, ou até em relações, a gente foca tanto em buscar soluções externas, em achar que a peça que falta é algo que precisa ser comprado, contratado, adquirido, quando, na verdade, o verdadeiro reforço que falta é a capacidade de simplesmente voltar a acreditar no que já está ali, no que está sendo construído por dentro.